Oi, gente, hoje é segunda-feira, dia 15 de abril, são 8 e pouca da noite. Eu ontem ia gravar, né, a parte 3, só que ontem eu tava com umas oscilações, assim, de emoção. Tô até tomando café aqui. Tava com umas oscilações de emoção, eu não tava muito preparada pra gravar isso. Hoje foi muito corrido. E aí foi tão corrido que aí agora, final da tarde, era 5h30, 5h40 mais ou menos, como eu gosto de publicar vlog aqui às 7 horas da noite, eu falei, dá tempo agora de eu gravar, de eu preparar, de eu exportar e publicar às 7. Só que o cansaço estava tão grande, eu falei assim, não, eu vou dormir. E eu levantei agora há pouco, cara, tinha chamada da minha tia e eu não vi. Acordei, fui ver o telefone, aí tinha mensagem dela e vi que antes da mensagem tinha uma chamada. Eu não vi. Eu dessa vez, eu acho que pela primeira vez, desde segunda-feira, eu simplesmente apaguei. Porque quando você tem, né, uma situação assim de alguém no hospital, e mesmo antes de ter alguém no hospital, né, tinha sempre essa tensão de tipo, não posso desligar o telefone, porque minha avó já tem 85 anos, pode acontecer alguma coisa com ela e pode alguém precisar de mim. Eu gosto muito de poder desligar o telefone e apagar, sabe? Mas em situação assim, a gente nunca pode, né? E a gente nunca relaxa totalmente. Então agora, né, eu acho que eu me permiti realmente apagar, sabe? Realmente dormir, realmente não vi a chamada. Até respondi a mensagem dela agora. Hoje eu fui pra cidade, fui no início da tarde. Aí eu passei lá na... É estranho porque assim, eu tô sempre falando assim, fui lá na minha avó, sabe? Passei lá na minha tia pra pegar duas coisas que eu tinha que fazer pra minha avó. Pagar o dízimo dela. Ela sempre foi uma pessoa assim corretíssima com as responsabilidades dela. Ela na outra semana até tinha falado comigo assim, que todo início de mês, quando ela recebia, né, pedia para levar lá na igreja o dízimo dela. Parou, Marilyn, para levar o dízimo dela. Só que como veio essa correria, né, eu não pude ir levar, né, o dízimo dela. E aí minha tia lembrou disso, né, porque foi mexer na carteira dela, tava lá o dinheiro guardadinho, né, pra levar pro dízimo. Aí minha tia falou, você vai lá e, né, foi uma coisa que ela sempre fez todo mês, né, e, né, que ela queria que eu fizesse pra ela. Você vai lá, paga esse último dízimo, né, do mês de abril, né, que ela tinha guardado pra abril e, tipo, dá baixa, né. E aí, ao dar baixa, o cartãozinho fica lá, até tirei foto e tal, porque minha avó sempre gostava de que chegasse e visse lá, né, que tá a rúbrica lá, né, que eles receberam o dinheiro. Teve uma altura aí que minha avó, em janeiro, a minha avó tinha desistido, ela pagou a vida toda, né, pagou dízimo, ela até tinha desistido de pagar porque tinha outra pessoa que tava levando, ou ela tava entregando na igreja, não sei. E não tava vendo tal rubricazinha, sabe? Então ela não tava entendendo o que que tava acontecendo. Ela até tinha falado que não ia pagar mais. Não, paga mais não, por quê? Né? Mas aí depois, logo em fevereiro, ela já voltou, né? A me pedir pra ir lá pra ela, pra resolver, né? Isso pra ela. Então ela tinha pedido, né? Tava entregando todos os meses pra ela. E como ela, né, tinha pedido isso, então eu tinha que passar lá na igreja para entregar o dízimo. E outra coisa que eu tinha que fazer também é ir doar as coisas dela. Não se usa mais a palavra asilo, né? Porque
pejorativo e tal, mas assim, e se usa instituição de longa permanência. Mas a gente acaba utilizando muito a palavra asilo porque, assim, aqui é uma cidade pequena, né? Se falar para alguém perguntar onde é que é o centro comunitário ou a instituição de longa permanência, muita gente não vai saber o que é. Então, assim, fica conhecido assim, é o asilo da cidade, a gente continua utilizando esse termo por aqui na cidade. Então, por isso que eu vou usar a palavra asilo, tá? Então, eu fui lá para levar as coisas dela. A minha avó não tinha muita coisa, porque minha avó ela não era muito apegada, sabe, a coisas. Eu tenho 2 blusas de frio aqui muito boas. Quando minha avó me deu, eu falei, vó, mas são muito. Ela quer pra você? Eu vou, mas são blusas muito boas, ficam ótimas na senhora, a cor fica bem na senhora, sabe? São blusas que esquentam mesmo quando tá aquele inverno rigoroso e tal. Ela, não, não quero não, eu já tenho. Quando ela fala já tem, não quer dizer que ela tem 10, talvez ela tenha mais 2, sabe? Aí, não, 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 já tenho, nem saio e tal. Ela se desfazia muito, muito, muito das coisas, sabe? Pra ela, o importante era ter ali o necessário, sabe? Então não tinha, assim, tanta coisa pra doar. Eu tinha, inclusive, uma sacola aqui, uma bolsa aqui comigo também, de coisas dela, né, que a gente acabou levando pro hospital, pensando assim, se vai que precisa, né, de trocar de roupa no hospital. E aí minha tia falou assim, não, vou ver você aí já o que presta pra doar. E muita coisa não dava nem pra doar, porque minha avó, por causa da hérnia, ela tirava os elásticos das bermudas. Algumas roupas estavam até meio surradinhas do que eu tinha aqui comigo. A única coisa assim que dava realmente em condição mesmo de doar eram as calcinhas que eram novinhas, entendeu? Mas aí levei uma bolsa, né? Uma bolsa com roupas, chinelos, as calcinhas que eram novinhas, alguns livros que deram para ela que ela nunca leu, coisas assim de igreja, tipo do padre Marcelo Rossi, que ela adorava, que ela ficava assistia a missa assim muito tempo. Aquele jogo de damas que eu dei para ela foi também, né, que né, pode ajudar ali, né, na diversão lá dos idosos lá. Então, assim, foram essas coisas, assim, né, sapato, chinelo, o que tava bom, o que tava em boa qualidade, eu levei para lá hoje. E, e aí, assim, já foi já é uma carga difícil de emoção, porque assim, você sai à rua e aí você vai encontrando com os conhecidos, né? Aí a pessoa vem conversar contigo, tipo, a pessoa às vezes nem tá sabendo. Porque assim, na hora foi tudo muito corrido, não deu pra avisar todo mundo. A gente publica assim no Instagram e tal, né? Mas aí nem todo mundo vê seus stories naquele dia, então tem gente que não ficou sabendo. Então eu contei pra algumas pessoas que eu encontrei na rua e todo mundo, nossa, dona Glorinha, não acredito, sabe? Porque minha avó era muito querida, muito, muito, muito querida. E aí já aquela carga de emoção, né? De você contar. Talvez por isso também que eu não queria vir aqui ainda contar a história, porque assim, toda hora que você sai à rua, você encontra com pessoas e você repete o tempo todo a mesma história, você conta a mesma história. E aí depois fui lá, né, no asilo para doar as coisas dela. E aí já é outra carga de emoção, porque minha avó frequentava lá, assim, tipo, foi alguns meses atrás, fui eu, minha tia e ela lá numa missa que teve lá, sabe? Ela gostava de participar, né, das coisas, então logo já lembrei do dia que tivemos lá, de como que foi. Eu acho que eu até publiquei aqui esse dia um pedacinho da missa, minha tia falando lá dos trabalhos que ela faz no Rio de Janeiro com os idosos e tal. Então, assim, tudo lembra, né, gente? Tudo lembra.
Então, assim, acaba já sendo uma carga, assim, pesada. Eu tinha outras coisas também pra resolver, tinha que ir lá, tinha que ir na farmácia, porque tinha que trazer minha pílula injetável, porque, como eu disse, eu menstruei, né, durante a semana, hoje na segunda ou na terça-feira, que eu menstruei e tava nessa correria, né, de policlínica, mas eu só poderia menstruar mês que vem, porque eu tomo pílula injetável. Amanhã eu vou ao médico, porque eu tenho que pedir um exame que também tem algumas semanas que eu já devia ter pedido, mas que não tive tempo realmente também de ver. E aí eu vou falar com o médico, porque assim, o certo é eu tomar essa pílula no mês que vem. Mas como estou menstruada neste exato momento, ainda, para ver se já querem, se podem me aplicar já essa injeção, ou se eu tenho mesmo que esperar a data certinha no mês que vem. Então eu já tinha que vir com essa pílula injetável para amanhã, quando eu for no médico, eu já poder falar disso também. Aí também fui à padaria, também fui ao mercado. E outra coisa que eu tinha que resolver era ir marcar um pedido de exame lá para minha mãe. Só que, assim, e eu tenho essa lógica, né? A rua é assim, eu primeiro vou aqui, depois eu vou aqui, 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 porque eu quero resolver tudo rápido, né? Indo de lugar em lugar. Já faço um mapa na minha cabeça, né? Dos primeiros lugares que eu tenho que ir. E eu fui fazendo assim, porque eu sempre faço assim. Eu sou muito metódica, né? Com as coisas, organizada e tal. Quero, né? Só que aconteceu, cara, que em cada lugar que eu fui umas 4 vezes. Porque eu fui lá na igreja pra dar o dízimo. Aí tinha lá uma placa na porta, né, falando, né, volto já, aguarde. Aí perguntei pro moço que tava varrendo lá, porque ainda não abriu não, ainda não voltaram do almoço não. E ele, não, a moça já voltou, só que ela teve que sair. Aguarda que daqui a pouquinho ela volta. Aí esperei, nada dela vir. Eu falei assim, vou resolver outras coisas e volto. Eu tava assim, vou ali resolvendo e volto, sabe? Aí fui na Secretaria de Saúde. Aí a pessoa com quem eu tinha que entregar esse papel também não tinha voltado do almoço. Ai, só volta. Aí, era só 2h30 que voltava. Eu achei que voltasse antes, talvez 2 horas e tal. Aí eu fiquei indo, aí ia no lugar, a pessoa não tava. Aí voltava pro outro pra ver se a outra tinha chegado, sabe? Aí não tinha chegado ainda. Eu fui umas 4 vezes em cada lugar. Então eu tava meio cansada, sabe? De ir e voltar, chegar, esperar. E aí quando eu cheguei na Secretaria de Saúde para marcar o tal exame da minha mãe, falei com o senhor lá responsável. E aí ele falou assim, ó, isso daqui, esse papel você tem que levar no prefeito, para o prefeito assinar, e tem que trazer a cópia desses documentos aqui. Eu falei, pô, já. Eu pensei assim, cara, eu passei, quando eu tava vindo nesse caminho, eu passei pelo prefeito e ele ainda buzinou pra mim. Se eu soubesse que tinha que ir, né, antes no prefeito, já tinha parado ele mesmo na rua. Explicando para quem não sabe, né, quando eu falei, por exemplo, que eu tava, né, chateada com a tal médica que deu alta pra minha avó, eu falei, ó, a próxima vez, né, que eu iria lá levar na policlínica, né? Quando eu cheguei lá com a minha avó pela 5ª vez, que eu falei assim, e se alguém der alta pra minha avó, ela não estando bem de saúde, eu falei assim, eu vou deixar ela aqui e eu vou atrás de advogado, vou no prefeito, vou na imprensa, o que é que seja. Parece que falando assim, como mesmo que eu falar assim, vou até no Papa, né, se necessário, porque eu sei que em certas cidades, aqui mesmo em Juiz de Fora, né, você não tem esse acesso de ir até o prefeito, no caso lá, a prefeita da cidade, né, muitas cidades você não tem acesso, só explicando que aqui, como é uma cidade muito pequena, a gente tem acesso ao prefeito, entendeu? E aí, então foi isso que aconteceu, eu tinha passado pelo prefeito. Eu só não gosto assim de ficar indo, porque assim, cidade pequena tem muito aquela coisa também assim,
Uma coisa que eu gosto de evitar muito é a tal da bajulação, sabe? Então, de ter que ficar sempre, qualquer coisa, a pessoa vai em prefeito. Tipo, claro, tem muita coisa que a pessoa precisa mesmo e a pessoa vai ao prefeito. Mas às vezes pode ter uma situação em que a pessoa pode dar conta sozinha, mas como ela sabe que ela pode ir lá no prefeito, então ela também às vezes joga tudo pra cima do prefeito. Tipo, eu tenho condição de comprar um saco de cimento aqui pra casa. Mas, como eu sei que o prefeito já quebrou o galho de não sei quem, deu saco de cimento pra não sei quem, e pra não sei quem, e pra não sei quem. Aí a pessoa fala, então eu vou lá também pedir. Então, eu sempre tive muita distância, assim, em cidade pequena, principalmente é bom isso, né? A distância dos políticos, né? Não é porque eu sou contra esse ou contra aquele, ou a favor desse ou a favor daquele. Eu não gosto de nenhum tipo de bajulação e de ficar muito perto. Então, em casos assim urgentes, assim, coisas de saúde e tal, né? No caso, se eu precisasse em relação à minha avó, né? Eu iria, a gente tem esse acesso. Eu sou uma pessoa um pouco mais distante nesse sentido, não sou igual muitas pessoas que ficam coladas no pé e tal. Muita gente até fala comigo, você devia ir pedir ajuda para os seus cachorros, porque você tem muito cachorro, então você podia pedir. Tem gente que ganha coisas para ajudar. Eu tento evitar, eu tento ir mesmo só em casos mais extremos. Até porque eu já passei por essa experiência, né? De estar no papel da pessoa que é bajulada, né? Quando eu fui pra Europa, mas eu não fui pra Europa para fazer compras. Eu trabalhei, ralei pra caramba, não fui para um país de primeiro mundo. A gente ralava muito, muito. E quando eu volto pro Brasil e eu falo pra todo mundo, não, gente, eu voltei pro Brasil pobre, do mesmo jeito que eu sempre fui pobre, né? Só tive certas oportunidades e certas condições, mas continuo sendo uma pessoa pobre. Eu não estava fazendo compras em Paris. Mas muita gente não acreditava. Isso tem 10 anos, né, que eu voltei. Mas inicialmente, muita gente não acreditava. Havia aquelas pessoas assim que me tratavam igual. Eu falei, gente, sou eu que nasci aqui, né, cria da casa. Mas tinha gente que não acreditava, o que achava assim, que estava falando que é pobre porque você não quer emprestar dinheiro para os outros se alguém pedir e tal. E aí eu passei pela experiência da bajulação, da pessoa só porque acha na cabeça dela que você é rica e ela se aproximar de você por causa... Porra, é um saco, velho. Um saco, sabe? E aí, enfim, quando a pessoa é esse tipo de pessoa, percebe que você afinal é pobre mesmo, você não estava mentindo. Até porque, né, se eu não fosse, eu não ia capinar quintal sozinha, não ia carregar ração no lombo, muitas vezes trazendo dentro do ônibus. Aí a pessoa muda contigo, tipo, se puder ela cuspir na tua cara, ela cospe, né? Então, assim, eu não gosto de uma coisa nem de outra, nem de bajular, nem de ser bajulada. Então, eu tenho esse meu comportamento mais reservado, né? Mas em situações, assim, extremas, até que ir no prefeito, eu vou, né? E hoje eu tinha que ir nele, né? Porque eu fui nessa secretaria de saúde e o senhor lá falou, não, você tem que ter a assinatura do prefeito e mais a cópia desses documentos aqui. Aí minha mãe me deu o papel dela, o papel do exame, eu tava com todos os documentos dela, era só sair e tirar uma cópia, mas eu não tinha o comprovante de residência. E eu falei, caramba, o prefeito acabou de passar por mim agora há pouco, de carro. Eu pensando, e agora, como é que eu vou achar ele? Mas aí o senhor falou, não, você vai na prefeitura, vai lá, eles vão pedir o telefone de contato, deixa lá para quando ele voltar à prefeitura, ele assina. Quando ele assinar, vão ligar, né, no caso para sua mãe, para falar que já está assinado. Aí ela tem que vir buscar esse papel e trazer a cópia desses documentos. Só que nessa coisa de vai aqui, vai ali, aí vai no lugar, tá fechado, aí volta para tal lugar e tal,
Depois que eu saí dali, eu falei assim, então eu vou lá para a prefeitura para resolver isso, né? Mas no caminho ali para a prefeitura, passei então primeiro na igreja, que fica um pouquinho antes, né, nesse caminho de volta, para ver se a tal menina tinha chegado lá para receber o dízimo da minha avó. E ela realmente já tinha chegado. Só que quando eu entro no portão assim, é um salão, um salão paroquial, né? Eu já frequentei muito lá quando eu era adolescente, quando eu era catequista, as reuniões de catequistas eram ali. Quando eu entro ali, dou de cara com o prefeito. Aí eu falei com ele, você tá indo pra prefeitura? Ele, tô assim, vamos lá, por quê? O que é pra resolver? Né? Não, era só uma assinatura aqui para um exame da minha mãe. Ele já assinou lá. Eu falei assim, de qualquer forma eu tenho que tirar cópia do documento. Ele, não, já leva na secretaria. Só que eu cheguei na secretaria, aí eu voltei pra secretaria. O senhor, não, sem os documentos não dá, não traz agora só com os documentos. Eu falei assim, não tem jeito, né? Tem que falar. A minha mãe vai ter que primeiro, né, tirar as cópias disso. Se eu tivesse com as coisas, só com o comprovante de residência dela, já tinha resolvido hoje mesmo isso. Mas tudo bem. Pelo menos já tá com a assinatura do prefeito. E aí peguei também já, né, paguei o dízimo, tudo resolvido. Mas foi muito assim, sabe? Vai pra lá, vai pra cá. E nesse caminho, vai pra lá, vai pra cá, você tá sempre encontrando com pessoas no meio da rua e tal. Cara, eu acho que tem até parente que eu não avisei. Quer dizer, você fica contando também assim, outra pessoa avisou, e você tá com a cabeça tão cheia, sabe? E eu cansada, de ter ficado aquele tempo todo e tal. Então, é cansada, com dor no corpo e tal, eu acho que eu estive num período meio assim, quase meio que de transe, sabe? Porque foi tudo tão no automático, você ter que resolver, sabe, tantas coisas, mas hoje por hoje foi isso que foi feito, né? Amanhã tem que acordar cedo pra ir no médico. A tia tá por conta, assim, de resolver coisas, assim, coisas que minha avó tinha planejado e que não deu tempo, né, de fazer igual. Ela tinha muita gratidão pelo médico daqui do postinho. E aí ela tinha comentado comigo e tinha comentado com a minha tia também, que queria dar uma caneta pra ele, uma caneta artesanal que ela ganhou. E ela falou assim, vou encomendar da pessoa para fazer uma que eu quero dar para ele também. Foi uma coisa que, né, não deu tempo dela fazer, então minha tia já encomendou, né, como era uma coisa que minha avó iria fazer, sabe, já encomendou para quando estiver pronto eu levar lá para ele. Eu vou estar com ele amanhã, né, mas amanhã ainda não vai estar pronto, mas depois quando estiver pronto eu vou lá, levo para ele, falo que era uma vontade, né, da minha avó, dar esse presente para ele. Essas pequenas coisas, sabe? Em termos de emoção, há oscilações, há muitas oscilações, porque assim, eu vivi minha vida inteira, conheço minha avó da minha vida inteira, e ela é minha madrinha também, sabe? Tanto de batismo como de crisma. No batismo, alguém escolhe a madrinha pra gente, né? Na altura, meus pais eram católicos, e aí escolheram minha avó e meu avô como meus padrinhos. Mas na crisma, quando você crisma, é você que escolhe quem vai ser sua madrinha. E você tem a opção de escolher outra que não foi originalmente, né, sua madrinha de batismo. E eu falei com a minha avó assim, aí eu falei, não, eu quero a minha avó, sabe? Eu quero ela de novo como minha madrinha. E eu era tão apegada, sabe, à minha avó, que eu falava com ela assim, vó, eu adolescente falando isso, né? Eu falando assim, vó, se eu tiver filhos, todos os meus filhos, a senhora vai ser madrinha também. Se tiver 10 filhos, a senhora vai ser madrinha de todos eles. E aí ela falou até assim, mas seu marido não ia gostar disso não, ele não vai poder escolher os padrinhos, né? Eu vou ter que ser madrinha de todos. Se ele não gostar, eu me divorcio dele. Eu com adolescente tô falando isso, sabe? Então, assim, a gente tem essas oscilações, sabe? De alegria e de tristeza. Eu vou deixar, como
eu sei que já estou um tempão aqui falando sobre como foi o dia de hoje. Eu vou publicar primeiro esse sobre o dia de hoje. E assim que eu encerrar este, eu já vou começar a gravar o próximo falando sobre dando a continuidade, né, daquilo que eu tava contando dos dias no hospital. Porque tem uma parte meio punk, sabe, pra falar, assim, a parte mais dolorosa. E agora eu tô querendo falar das coisas do momento atual, né, de como a gente tá nesse momento. Então é assim, estados de oscilação. Quero falar também do velório da minha avó. O velório foi o velório mais divertido do mundo. Foi muito. A gente mais riu do que chorou. Porque a minha avó sempre foi uma pessoa leve, uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, que divertia todo mundo. Então a gente quis dar pra ela assim. A gente não tava ali pra falar da morte, mas pra celebrar a vida, celebrar tudo aquilo que ela nos presenteou. Então, tinha sempre alguém para contar, alguma marmota, alguma coisa engraçada sobre a minha avó. A gente teve gargalhadas, sabe, lá nesse velório. Isso também porque a minha família é meio doida, sabe? Eu inclusa. Não tem um normal na família, todo mundo meio biruta, sabe? Somos muito diferentes, muito diferentes. Mas não é todo mundo, não é aquela família unida de margarida, de margarina, de propaganda de margarina, não é. Mas todo mundo biruta, todo mundo doido. E a minha avó até falava assim, que todo mundo falava, nossa, não tem um normal nessa família. Aí minha avó falou assim, eu sou anormal. Aí eu falei, anormal mesmo, mas anormal escrito junto, sabe? A gente sempre debochava isso, que ela era anormal, né? Porque é uma pessoa fora do normal, sabe? Minha família é assim, sabe? Cada um, e somos muito diferentes, sim, muito diferentes. Vou juntar um outro, é todo mundo muito diferente, mas todo mundo igual na sua birutice. Então, vocês veem o nível. Tava minha avó lá no caixão, no velório. E minha tia, a do Rio, que eu acho que é a mais doida de todas, ela fica assim, ô mãe, olha quem tá aqui, mãe. Fulano chegou. Todo mundo que chegava, a minha tia comunicava ao corpo que tal pessoa tinha chegado. Ela, não, minha mãe tá de olho fechado, ela não tá vendo quem tá aqui. Aí ela ficava contando pra minha avó, sabe? Pro corpo da minha avó, quem tinha chegado. E aí tem aquele momento que chega muita gente, porque aqui nós temos o nosso problema de transporte, né? Até certo horário a gente tem ônibus, até certo horário tem táxi, depois a gente tá ilhado, né? Ou você vai a pé ou você não vai. E então também começa aquele horário que aquelas pessoas que têm que ir embora têm que ir por causa da questão do transporte. E aí fica só aquela galera que vai passar a noite toda no velório. E aí, muita piada, muito isso, muito aquilo. E aí só que chegou uma hora que tava todo mundo esgotado, de cansaço. Aí meu tio arranjou um papelão, sei lá onde, e aí fez uma cama pra ele lá no canto e deitou. Aí não sei quem arrumou umas almofadas, deitou. As cadeiras lá, assim, eram bancos com aquelas separações para cadeiras, entendeu? Que não dava pra você deitar no banco. Mas uma pessoa arrasta um banco, coloca na frente para colocar as pernas assim para descansar. Eu falei, eu não consigo deitar, eu não consigo dormir de barriga para cima, né? Eu só consigo dormir ou de lado ou de barriga para baixo. Chegou uma hora que eu tava tão cansada, eu não sei, eu fiquei igual uma minhoca, assim, consegui entrar assim, como eu sou mais mignon, no meio dos trem assim, uma perna meio assim. Acabei dormindo lá, tava uma coisa assim, aí quando foi, né, dando a hora assim, isso já no final mesmo da madrugada, né? Tava todo mundo assim meio desmontado, só tinha um sofá lá grande, né? Mas a gente deixou para as pessoas mais idosas que a gente, né?
Aí quando foi chegando mais ou menos a hora assim, aí começou todo mundo assim, levantar e tal, né? Só, gente, vamos arrumar as coisas, porque... Aí alguém falou assim, não, isso aqui tá cara de rodoviária, cara. Tá parecendo, não tá parecendo um velório. Tá parecendo uma rodoviária, com gente jogado para um lado, gente jogado para o outro. Só parecia que a gente foi acampar em algum lugar, sabe? Tava aquela galera lá, a gente foi, tomou café, as coisas assim, foi. Depois, claro, a hora do sepultamento, sempre muito triste e tal. Mas o velório trouxe um pouco desse descanso, assim. Porque assim, a minha avó era alegre, sabe? Mas E agora a gente vai conviver, né, com as lembranças diárias, né, da rotina, das coisas que a gente viveu com ela. Então, eu vou fazer isso, tá? Eu vou editar agora esses trecos que eu falei aqui. Vou publicar já agora, antes da meia-noite, qualquer hora antes da meia-noite. Ainda é hoje. E aí eu já começo a gravar para amanhã a parte 3, né, de tudo que a gente viveu ali, né, no hospital. E talvez eu até programe para publicar pela manhã. Então, assim, se não entrar amanhã, vou colocar o que? Para as 9? Vou colocar para as... Eu nem sei o horário de manhã para... Eu vou colocar para as 8 da manhã. Se eu não colocar para as 8 da manhã, é porque eu não consegui editar. Aí entra mesmo às 19 horas, entendeu? Mas E aí é isso. Vou encerrar aqui, vou editar e vou programar. Aí vou publicar isso que eu tava falando até agora. E depois já vou gravar sobre a parte 3, né? De como foi o percurso lá no hospital. E aí coloco para... Se der tempo de editar, coloco para 8 da manhã de amanhã. Se não der tempo, deixo programado para as 19 horas, porque eu tenho mais tempo para editar. É isso. Então, beijinhos. Obrigada pela solidariedade, sabe, de vocês. Isso dá muito um conforto, sabe? Essa solidariedade que a gente recebe. Porque são dores, né, que ao longo da vida ninguém vai sair ileso de passar, né, por uma grande dor de alguém assim que foi muito especial e muito fundamental, né, na sua vida. Então é isso, a gente já se encontra. Beijinhos e até a próxima.